Olá, meu nome é Alan e esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. Esse canal tem como propósito tratarmos acerca da Palavra de Deus, entendermos ela um pouco melhor, o que nela está escrito, entender os seus textos e, afinal de contas, qual que é o propósito dela para as nossas vidas. Nós estamos abordando aí uma série de temas, falamos já sobre o Espírito Santo, falamos sobre o pecado e agora estamos abordando o tema sobre Jesus. Acredito que você já tenha ouvido falar de Jesus alguma vez. Eu quero, antes de tudo, dizer a todos vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de estar olhando diretamente para a câmera, porque o recurso que eu tenho por enquanto é o do meu celular. E o flash do meu celular ele é bem em cima da câmera. Então quando eu olho para a câmera, eu olho para o flash. E isso acaba dificultando um pouco a minha vista. Por essa razão eu não consigo olhar diretamente para vocês. Espero que vocês compreendam. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre Jesus. O nome do vídeo é Jesus, quem ele é. Caso você não tenha assistido essa parte 1, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição logo abaixo. E nós vamos continuar falando acerca desse mesmo tema. Nós estamos falando sobre quem é Jesus. No vídeo passado, nós falamos que a Bíblia apresenta Jesus de duas formas. Apresenta Jesus como Deus e apresenta Jesus como homem. E nós lemos no vídeo passado alguns textos que mostram justamente a Jesus como Deus. Antes de eu dar sequência a este ensino, eu quero dizer que este canal ele é aberto para você que é católico, você que é cristão protestante, você que é espírita, que é do candomblé, você que tem algum tipo de religião, como Testemunhas de Jeová, talvez seja judeu, ou que não tenha religião nenhuma, seja ateu, não crê em nada, mas que tem curiosidade em entender o texto bíblico. Esse canal tem esse propósito. E, inclusive, falando acerca de Jesus e da sua divindade, este é um tema que é um pouco polêmico em relação a algumas religiões, porque existem 3 religiões que são monoteístas em todo o mundo. O que é uma religião monoteísta? Que tem a sua crença baseada em um único Deus. Essas religiões são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E eu, como cristão protestante, sou monoteísta e acredito em Jesus como Deus. Eu creio na Trindade. E a Trindade ela é um pouco difícil de se entender por parte de alguns. Nós temos, por exemplo, o movimento religioso dos Testemunhas de Jeová, que é um movimento de segmento cristão, mas que não crê na divindade de Jesus Cristo. Inclusive, eu tenho uma Bíblia aqui, que é a Bíblia Tradução do Novo Mundo. Essa Bíblia é uma Bíblia exclusiva dos Testemunhos de Jeová. Não é uma Bíblia que você vai encontrar à venda por aí. É uma Bíblia que você só consegue com eles. E qual que é o cuidado, seja você testemunha de Jeová ou não, que nós devemos ter com essa tradução? Por os testemunhos de Jeová eles não acreditarem na divindade de Jesus, na tradução bíblica deles, eles acabaram alterando alguns trechos das Escrituras, aonde tiram a divindade de Jesus e até mesmo tiram a sua adoração, trocaram a palavra adoração para homenagem, e dessa forma eles negam que Jesus é Deus. Eu peço que você sempre tome cuidado e tenha a mente aberta de que, se você é um cristão, se você crê nas Escrituras, crê em Deus, que você tenha o cuidado de analisar a todas as traduções, seja essa, seja outras, justamente para que você não fique preso justamente a um único sistema, onde as pessoas, por estarem presas ao sistema, podem fazer da sua cabeça aquilo que elas bem entenderam. E nesse vídeo, o que eu quero mostrar a vocês? Eu quero mostrar essa Bíblia, inclusive essa Bíblia ela é uma versão antiga da tradução do Novo Mundo. Eles têm uma versão mais recente que essa, que inclusive alguns textos que estão aqui nessa mesma Bíblia deles foram realterados novamente. Eles falaram que essa Bíblia aqui ela já está desatualizada e tiveram que atualizar. Então, o que eu quero fazer neste vídeo?
continuaremos a falar acerca de Jesus e da sua divindade, e lendo a própria Bíblia, tradução do Novo Mundo, eu vou mostrar para você que as Escrituras elas apoiam piamente a divindade de Jesus. Se você tem Bíblia em casa, sugiro a você que pegue a sua Bíblia, acompanhe. Se você porventura não tem, sugiro a você que baixe um aplicativo no celular que você vai conseguir uma Bíblia gratuita, onde você possa acompanhar. O ideal é que você acompanhe daí para que você tenha um entendimento total daquilo que nós vamos falar nesse vídeo. Então vamos lá. De que forma os Testemunhas de Jeová, no caso, que é o grupo que eu vou mais enfatizar aqui, não creem na divindade de Jesus? Eles usam aqui 2 pontos que eu quero falar nesse vídeo. Existem muitos outros, mas para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou falar apenas desses 2, que são: eles dizem que Jeová é o único Deus. Este é o primeiro ponto. E por Jeová ser o único Deus, Jesus é seu filho, então não há possibilidade de Jesus ser Jeová. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eles usam é que eles dizem que Cristo, Jesus Cristo, ele foi criado. E por Jesus Cristo ser criado, ele também não pode ser Deus. Porque Deus não foi criado. Deus ele é um ser autoexistente, ou Jeová é um ser autoexistente. Vamos entender melhor essas referências. Eles falam que Jesus não é Deus, porque o próprio Jesus diz que Jeová é o único Deus. Eu recomendo que você abra a sua Bíblia aí em João, capítulo de número 17. João está no Novo Testamento. João 17. Nós vamos ler o verso de número 3 de João 17. Esse é um texto que eles usam para mostrar que Jesus é diferente de Jeová, ou que Jesus não é Deus. Diz assim, na tradução do Novo Mundo: isto significa vida eterna, que observem conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Quem pronuncia essas palavras é Jesus quando está fazendo a sua oração. E ele diz na sua oração que aqueles que crescem entendessem que só existia um Deus verdadeiro, no caso, Jeová. É o que o texto está dizendo. Eu vou fazer mais à frente um outro vídeo falando acerca de Jesus como homem. Aí nós vamos recitar novamente esse versículo e vamos explicá-lo melhor. Mas este é o texto base, um dos textos bases que eles usam para dizer que Jesus não é Deus, justamente porque Jesus afirmou que Jeová é o único Deus verdadeiro. Diante de um texto como esse, eu quero fazer uma pergunta a você. Jeová, ele também não é Senhor? Nós lemos um texto em que diz que ele é o único Deus, mas Jeová também não é Senhor? Acompanhe comigo um outro texto. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Está um pouquinho mais à frente. Capítulo de número 8 e o verso de número 6. Olha o que diz. Para nós, há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós para Ele, e há um só Senhor. Aqui diz que há somente um Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas, e nós por intermédio dele. Esse texto diz que Jesus é o único Senhor e que o Pai é o único Deus. Ok? O único Senhor é Jesus. Agora,
Eu peço que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio é um dos primeiros livros da Bíblia. Capítulo de número 10. E o verso de número 17. Estou lendo na tradução do Novo Mundo, tá bom? Olha o que diz. Pois Jeová, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e atemorizante, que não trata a ninguém com parcialidade, nem aceita suborno. Esse texto já mostra que Jeová é o Senhor dos senhores. O texto de 1 Coríntios diz que Jesus é o único Senhor. Aí fica a pergunta: quem é Senhor agora? Ou quem é o único Senhor? Jesus ou Jeová? Mas vamos ler um outro texto. Isaías 65:13. Está um pouco à frente. Isaías 65:13. Olha o que diz. Portanto, assim disse o soberano Senhor Jeová: eis que os meus próprios servos comerão, mas vós passareis fome. Eis que os meus próprios servos beberão, mas vós passareis sede. Eis que os meus próprios servos se alegrarão, mas vós passareis vergonha. O verso de número 13, no início diz: portanto, assim disse o soberano Senhor Jeová. Nós vemos em um texto que Jesus ele é tratado como o único Senhor, e dois textos que diz que Jeová é o soberano Senhor, ou então o único Senhor que deve-se respeito. Tem um outro texto que eu quero ler com você, que está em Judas 4, bem no finalzinho da Bíblia. É antes de Apocalipse, Judas. Judas, verso de número 4. Olha o que diz na tradução do Novo Mundo. A minha razão é que se introduziram sorrateiramente certos homens que há muitos têm sido designados pelas Escrituras para este julgamento, homens ímpios, e que transformam a benignidade imerecida de nosso Deus numa desculpa para a conduta desfreada, e que se mostram falsos para com o nosso único dono e Senhor, Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus ele é chamado de Senhor. Nós vemos dois textos que Jesus é tratado como único Senhor e dono, e dois textos em que fala que Jeová é Senhor. A pergunta que fica é: quem é Senhor? A Bíblia ela não é contradizente. Assim como a Bíblia chama a Deus Pai de Deus, a Bíblia também chama Jesus de Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí agora, em Gênesis capítulo de número 1 e o verso de número 1, você vai ver que está escrito assim: no princípio criou Deus. No caso da tradução do Novo Mundo diz: Jeová Deus criou os céus e a terra. Agora, se você abrir a Bíblia, tradução do Novo Mundo ou não, comigo em 1 João, tá um pouquinho antes de Judas aí. 1 João, capítulo de número 5. E o verso de número 20. Olha o que diz na tradução do Novo Mundo. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu capacidade intelectual para podermos obter conhecimento do verdadeiro. E nós estamos em união com o que é verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós lemos no vídeo passado, Isaías 9:6, que um dos nomes que é atribuído a Jesus é Deus Forte. Então,
é inegável, diante de tantos argumentos, negar a divindade de Jesus. Ele é Deus. Eles dizem que Jesus ele foi criado porque há textos bíblicos que mostram Jesus como primogênito de toda a criação. Esse texto está lá em Colossenses. No próximo vídeo eu vou trazer com mais detalhes. Só que a palavra primogênito, no grego, que é protóstocos, não significa somente primeiro de uma ordem, mas também se refere àquele que exerce domínio e soberania sobre algo. Por exemplo, eu vou trazer esses textos com mais detalhe no próximo vídeo, mas há textos que mostram que Davi ele é chamado de primogênito. Mas para todos que conhecem a história de Davi, sabe que Davi tinha irmãos mais velhos. Eliabe, por exemplo, era o irmão mais velho de Davi e primogênito da família. Então, quem é primogênito afinal? Eliabe ou Davi? Claro que em uma ordem, Eliabe. Mas Davi ele é tratado como primogênito porque Davi ele exerceu domínio sobre o seu governo. Então, quando a Bíblia se refere a Jesus como primogênito, não está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado, mas que Jesus Cristo é aquele que exerce domínio e soberania sobre a criação. Eu citei um texto no vídeo passado, que foi João, capítulo de número 1, verso de número 1 ao 3. Como eu disse a vocês no início desse vídeo, o cristianismo ele é uma religião monoteísta. Tem a sua crença em um único Deus. E os testemunhas de Jeová acreditam piamente que só existe um único Deus. Mas, para benefício próprio, eles acabaram alterando o texto de João 1:1. E olha como eles escreveram. Eles que creem somente na existência de um único Deus. Eu faço questão de ler esse texto na tradução do Novo Mundo, para que você também entenda que essa Bíblia, infelizmente, ela foi alterada. João 1:1, na tradução do Novo Mundo, diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Usar a expressão um Deus neste texto traz a ideia de que existe Deus Pai, Jeová, e de que existe mais um Deus, que esse Deus é Deus Filho. Dá-se a entender que existem dois deuses aqui. Mas como explicar esse texto de que existe mais um Deus, ou um Deus menor, como eles já disseram a mim, se eles acreditam na existência de um único Deus? Logo nós vemos que essa tradução ela está alterada. No texto original não se refere a um Deus, mas diz que este verbo, a palavra, era Deus. E este verbo, Jesus Cristo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Eu quero fechar este vídeo dizendo a você que está acompanhando, independente do seu segmento religioso ou até mesmo da sua descrença, eu quero pedir a você que você seja humilde em entender que às vezes conceitos religiosos que são montados estão errados e que o que vai trazer esclarecimento às nossas vidas são as Escrituras, e devemos ter todo o cuidado de entender as Escrituras da forma com que ela realmente é, justamente porque o primeiro herege ou a primeira pessoa que distorceu as Escrituras foi Satanás. E quando ele distorce as Escrituras, ele traz a queda ao homem. E todos nós conhecemos a história. Não seja você e não seja eu uma das pessoas que propague a interpretação errada do texto bíblico, mas que tenhamos humildade de reconhecer que podemos errar e que existem coisas que estão erradas. Isso aqui, infelizmente, está errado. E peço que você abra o seu olho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para que quando eu postar um vídeo novo, você possa receber ele aí. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.